Queridos amigos que acompanham o canal, no vídeo de hoje vamos debater algumas das propostas aí mais divulgadas pelas esquerdas, que tanta gente mais jovem, né, conhece e tenta exatamente propagar, e o pior, né, gente, no que isso está errado, pois hoje muitas pessoas realmente ficamos impressionados aqui no nosso canal, o número de pessoas que defendem aí o liberalismo econômico, mas frente a algumas questões tão simples e básicas não sabem rebater, né? Então, o fundamento desse vídeo é exatamente discutir isso. Maravilha, pessoal, estamos fazendo agora 2 vídeos aí, um pela manhã mais voltado ao que está ocorrendo no mercado financeiro, e vamos fazer aí à tarde mais voltado exatamente às bases econômicas para as pessoas saberem o que estão falando. Maravilha, pessoal, então começar um vídeo rápido, mensagens rápidas aí. Temos uma mensagem no WhatsApp, basta mandar o e-mail que está na descrição, e temos uma comunidade também no Telegram, basta clicar no link que está aí também. Maravilha, gente, então vamos falar basicamente aqui de algumas medidas aí, né? Olhem essa foto, então temos ali os grandes líderes, né, da esquerda, o Lula, o Boulos, a Manuela Dávila, e está ali, né? Devemos taxar os ricos e grandes fortunas para ajudar os mais pobres, né? E por incrível que pareça, tem também aquela moça, né, Natália Cury, daquele canal Me Poupe, né, que é uma moça realmente que conhece bastante, mas infelizmente eu escutei ela falando essa semana, né, que deveriam ser taxados aí os mais ricos, né, gente? Eu fiquei assim perplexo realmente com essa frase dela. Por quê, né, pessoal? Então vamos discutir essa questão. Em primeiro lugar, temos aí, né, muitos ricos que fizeram fortunas com inovações, né, como o próprio Bill Gates aí, que hoje todo mundo usa Windows, né, no seu computador, no seu notebook. Temos aí o próprio Steve Jobs, né, que foi um dos mais ricos aí por muito tempo, porque inovou completamente a tecnologia. Então temos aí, né, muita gente realmente que conseguiu fortuna graças a uma produção, mas é óbvio, pessoal, isso também que atrapalha muito essas discussões. As pessoas se apegam, né, a mitos, né, gente? É óbvio que há muita fortuna no mundo, pessoal, que foi aí originada em exploração, em maldades, em assassinatos, né? Os próprios Médici lá de Florença, que são os banqueiros tradicionais do mundo aí, eram conhecidos exatamente, antes de mais nada, por ser gangues, né? Então, quem devia a eles e não pagava era morto, né? Então, é óbvio, né, que há muito dinheiro aí na mão de poucos, e a mídia, né, que é completamente de esquerda, adora falar 1% dos mais ricos tem mais dinheiro que todo mundo. Isso circula tanto, né, nos nossos canais. Maravilha, pessoal. Então temos duas questões fundamentais em relação a isso. Primeiro, olhem aí nessa figura, e é exatamente isso que acontece, né, pessoal? Se você for taxar um rico no Brasil, a China agradece muito, né? Se a China for taxar um rico, as Ilhas Caimãs agradecem muito, né? Gente, pelo amor de Deus, a base, né, fundamental, óbvia, que é o primeiro argumento que não tem como fugir dele, é esse, né? Então, o empresário, vou mandar meu dinheiro para outro lugar, o empresário 2, vou investir em países com menos imposto, e o trabalhador, porque está tão difícil arrumar emprego, né? Então, não tem jeito, gente. O primeiro impacto, óbvio, né? O rico, ele vai mudar de nação. Ponto final. Só isso já é motivo para não fazer isso. Maravilha. Um ponto um pouco mais profundo, vamos pensar assim. Se você fizer uma atitude dessa na sua economia, gente, o que os ricos têm mais do que dinheiro é o conhecimento, pessoal. Pelo amor de Deus. Os ricos, eles têm contatos, eles têm uma educação ímpar. Tem ricos aí que aprendem latim, grego na escola, né? Enquanto a gente estava aprendendo I am, you are, né? Ele estava aprendendo verbos em grego, né, gente? Então eles têm o conhecimento, né? Mesmo que o mundo inteiro virasse aí comunista, coisa maravilhosa, né? Mao Tse Tung, aí Stalin tentou fazer isso e não deu certo, graças a Deus. Mas mesmo, né, se tentassem fazer isso no mundo inteiro, os ricos, gente, eles sempre têm um conhecimento para sair dessa questão. E o mais importante de tudo, pessoal, nunca, né? Quem que é que vai lá tirar o dinheiro dos ricos? É o governo, gente. E não há nada, quem é brasileiro sabe, né? Não há nada mais podre e corrupto que governos. Então a única coisa que você ia conseguir com uma medida dessa é
criar uma nova classe de ricos, ultra ricos, que são exatamente os políticos, né? Que, em um certo ponto, é exatamente o que acontece no Brasil. Temos famílias aí, né, de políticos 20, 30 anos, 50 anos, gerações, né? O pai do Collor lá tentou matar um cara dentro do Congresso, gente. Então, assim, é exatamente o que aconteceria, tá? Então, gente, de novo, tirar dinheiro, né, dos mais ricos não adianta na prática nada. É uma ideia, como toda ideia, né, comunista, socialista, linda, realmente, linda. Imaginem, né, se viessem anjos aí do céu e tirasse esse dinheiro de exploração do rico e colocasse na mão do pobre para ele poder fazer. Lindo, gente, se fosse uma coisa assim de anjos, né, de espíritos superiores, mas infelizmente, né, nós estamos aqui na Terra mesmo e temos que se virar com os humanos mesmo, gente. Então, humanamente falando, isso é uma bobagem sem tamanho. Maravilha? E a segunda questão aí mais importante de todas, né, com certeza, que isso realmente que nos deixou mais perplexo. Recebemos um vídeo aí de um jovem, né, falando que fazia faculdade de economia no Rio e por que não imprime mais dinheiro? Imprime mais dinheiro e dá para o pobre. Imprime mais dinheiro e paga a dívida soberana do país. Gente, essa é uma ideia ruim, né? Ruim, realmente. Mas por que é ruim, né? Isso que me deixou meio abalado assim nos grupos, né? As pessoas não sabiam por quê, né? E não só não sabiam por quê, como, né? Por incrível que pareça, olhem aí, esse é uma figura do outro vídeo que a gente fez. Isso não só não é uma coisa tão absurda, gente, como os governos estão fazendo exatamente isso. Os governos do mundo inteiro, né? Só que ao invés de pegar o dinheiro e exatamente colocar na economia, gerar mais emprego, eles estão pegando esse dinheiro e os grandes empresários estão colocando nos mercados de capitais. Por isso, por exemplo, que não há inflação, tá certo? E indo mais além, né, temos a teoria monetária moderna que grandes políticos ali dos Estados Unidos, como a Elizabeth Warren, defende, né? Então vamos continuar imprimindo, mas agora ao invés de dar para os investidores, a gente dá direto para as famílias, né? Então há teorias, não é uma coisa tão absurda, gente, né? Então, fundamentalmente, vamos então falar economicamente por que isso não pode ocorrer, né, pessoal? Muito, muito, muito simples. E de novo, gente, quem conhece história, né, tem que ter estudado. Então vamos lá. Depois da Primeira Guerra Mundial, que causou, né, aquela devastação no mundo, depois da crise de 29, a Alemanha, né, passou por um grande problema aí, e essa é outra coisa também, né, que nos deixa muito chateado. As pessoas falam de nazismo hoje, nem sabem do que estão falando, né, aquela coisa obviamente tenebrosa que ocorreu na Europa, e não falam, né, as coisas que levaram a isso exatamente para evitar que isso ocorra de novo, né. Não adianta ficar falando na televisão que isso não pode ocorrer de novo e evitar exatamente o que gerou isso, né, gente? Olha só como uma coisa é ligada na outra, né? Então, se você implementar uma coisa dessa, você vai trazer uma pobreza e desgraças como essa, nazismo, fascismo, socialismo, né, vão continuar aí afligindo o mundo. Então, por que não pode fazer isso, gente? Então, de uma forma bem simples e didática, né? Pensem que a economia é gerida por algo que você oferta e algo que o povo procura, né? Por isso que é oferta versus procura. Maravilha. Se você começa a colocar muito dinheiro, imprimir muito dinheiro, há uma oferta muito grande desse dinheiro dentro da sua sociedade, né? E a procura por o dinheiro não tem como acompanhar uma impressão. Olhem aí, né? Os Estados Unidos está imprimindo 100 bilhões por dia, né, de dólares. Não há como você ter uma procura que acompanhe essa impressão. E isso acaba trazendo uma inflação monstruosa, pessoal. Então, por que não imprime, né? Por que não paga a dívida? Cai nessa mesma questão. Se você gerar muito dinheiro, ele vai gerar uma inflação alta. E a inflação alta, gente, ela destrói o poder aquisitivo do pobre. Tá certo? A gente costuma dizer, não há política melhor para o pobre, gente, do que uma economia controlada, do que uma economia que o pobre ganha lá hoje em dia, um salário mínimo R$1.000, e aqueles R$1.000, né, no final do mês, ele tem, óbvio, sempre perde um pouco, né, o poder, que é exatamente a inflação, mas não vai fazer, por exemplo, naquelas épocas, né, horrorosas que tivemos aí no Brasil, do cara ganhar R$1.000 de salário e na semana que vem R$1.000 compra metade, né, do que comprava. Então, gente, a gente tem que entender isso fundamentalmente, pessoal. De novo, né? Isso nos deixa muito, muito, muito chateados, né? Ter que discutir isso,
Por quê, gente? Exatamente porque são ideias, né, estúpidas e fáceis de você vender. Mas exatamente como tudo que ocorre no Brasil, não precisa de um aprimoramento, não precisa de uma profundidade de conhecimento para você rebater esse tipo de coisa. Não é à toa que todas as nações aí socialistas, agora não precisa ir lá até Mao Tse Tung e Stalin, que, né, viraram os maiores genocidas da humanidade. A gente pode pegar só agora, olhem aí o Maduro, a Venezuela, né? O Maduro está falando em privatizar, meu Deus do céu, privatizar as petrolíferas que ele mesmo tirou e destruiu a economia dele, né, gente? Então, tudo em economia, né, que é feito aí com uma ordem superior, isso é devastado, gente. Então, olhem essa figura também, é sensacional. O quanto a dívida, né, pública, o ex-presidente Lula fez um desserviço enorme, pagando, né, a dívida externa e se endividando astronomicamente internamente, né? Então, agora, ao invés de dever para o FMI, a gente deve para o Itaú e para o Bradesco, né? O que isso adiantou? Então, é a mesma questão. Como a gente ouve aí, por que não acaba com a dívida, né? Gera um monte de dinheiro e acaba com as dívidas. Cairia no mesmo problema, gente. Muito dinheiro em circulação gera inflação e não há nada mais prejudicial para o pobre do que a inflação. Vejam também a Argentina, que está ali com problema de câmbio. O problema de câmbio está desvalorizando o dinheiro deles e, novamente, quem sofre é o pobre. Maravilha, pessoal. Então, por favor, né, o máximo de pessoas aí que puderem divulgar essas coisas, gente. A gente não... Um dos grandes problemas que temos, não só no Brasil, mas no mundo, é que as pessoas não discutem mais, né? Então a pessoa recebe um vídeo desse e fala, que idiota. Mas o jovem não tem informação. E muitas vezes a pessoa que chama de idiota também não tem, né? Então vamos divulgar isso, gente, para as pessoas entenderem o que a esquerda poderia fazer, né, no papel dela. Gente, o Brasil já é tributado absurdamente. A gente paga impostos aí homérico, o pobre, gente, o pobre. Outra coisa absurda, né, mas não vamos nem entrar nisso como um pilar, mas a esquerda sempre defende mais imposto. Mas, gente, quem paga imposto é o pobre. Não, aumenta do rico, o rico vai embora, né? Sempre fica nessa mesma questão, gente. O que a esquerda tinha que fazer? A esquerda tinha que ter um trabalho árduo em pegar toda essa fortuna que já sai do nosso PIB e vai em impostos e fazer com que esse dinheiro realmente chegasse no pobre, gente, e não que ele fosse desviado em um monte de deduções que são indevidas, em um monte de empresas e ONGs que pegam dinheiro e não fazem nada. Se a esquerda se concentrasse nisso, gente, se a esquerda estivesse mais ligada ali à sua base, às pessoas, às comunidades carentes, e realmente pegasse esse dinheiro e utilizasse de forma correta, gente, 2 bilhões de reais para fundo partidário, e quem defendeu foi a esquerda. Olha, gente, como a esquerda está distante do povo. Você acha que um cara que tem uma família e não tem um lugar onde fazer, né, as próprias necessidades, você acha que ele está preocupado com 2 bilhões de fundo partidário, gente? Ele quer um esgoto, né? Ele quer até uma bolsa. Olha só, o pessoal fala da Bolsa Família. A Bolsa Família é 30 bilhões. Qual que é o PIB do Brasil, né? Isso aí todo mundo que acompanha o canal deveria ter na ponta da língua. 2 trilhões, 2017, 2018, 2.200. De 2.200 você não tem 30 bilhões para dar, né, em bolsa, que realmente faz a economia circular, tira a pessoa de uma situação muito pobre, né? Esse é o problema? Não. O problema é que tanto dinheiro que é arrecadado de imposto não chega exatamente para quem precisa. Morfeu, eu acho que não deveria nem ter imposto, eu sou totalmente liberal, não deveria ter nada. Aí é outros 500, vamos deixar para outro vídeo, né? Mas a questão fundamental é essa. Se a esquerda se concentrasse em pegar o dinheiro que já sai dos impostos e chegar realmente na pessoa que não tem dignidade humana, ela ia novamente conquistar o coração do povo. E não ficar, eu sempre escuto isso, é taxar rico e gerar dinheiro para pagar a dívida. Que são as coisas que exatamente a Argentina fez, está falida, Venezuela fez, está quebrada, e o seu povo aí numa miséria galopante. Maravilha, pessoal, então por favor, divulguem bastante esse vídeo. São conceitos aí elementares, né, que as pessoas não têm, a gente não tem como povo. Então é muito interessante que chegue aí ao mais longe, mais de pessoas possíveis aí. Maravilha, pessoal, então mais uma vez, entrem aí nas nossas comunidades, curtam o nosso vídeo, curtam o nosso canal. Um grande abraço!